Oi, galerinha! Vamos dar início a mais uma videoaula, tá certo? Essa semana, novamente, né, em clima junino, né? Esse clima bem agradável, o mais esperado, tá certo? Espero que vocês estejam empolgados, né? Cada um em sua casa, mas não deixando a nossa tradição, né? Nossa tradição junina, né? Que os nordestinos é que mais comemoram. É claro que o Brasil todo, né? Mas nós em especial. É a data muito esperada, né? Tá certo? Eu já coloquei o meu enfeite no cabelo. Já dei uma arrumadinha, né? Para que vocês observem que já estou no clima, tá certo? Mas essa videoaula, a gente já saiu das civilizações pré-colombianas, né? E vamos dar início a um novo assunto, que é do capítulo 6, tá certo? A gente vai entender como esses povos, né, os indígenas do Brasil. Para que a gente entenda, a gente tem primeiro observar antes da chegada dos europeus, né? A gente só costuma observar os índios a partir dos relatos da chegada dos europeus no Brasil. Mas antes disso, eles já se organizavam, obviamente, né? Que os povoamentos, né? A gente vai observar como eles eram identificados. Através de quê? Através dos vestígios que foram deixados ao longo do tempo. Então, o povoamento se deu, a gente observa por diferentes tipos, né, de vestígios encontrados em regiões do Brasil. Esses vestígios, eles indicam que esses povos, eles tinham diferentes modos de se organizar socialmente e tinham culturas diferentes. Quando a gente observa isso, a gente tem que levar em consideração o local, né? A questão demográfica, a questão geográfica, para que a gente entenda como era essa organização. Então, a gente vai observar características diferentes dos povos encontrados pela questão onde eles ocuparam, né? Que aí eles vão se tornar diferentes, tá certo? Então, vamos dar início e explicar um pouquinho sobre os paleoíndios, ou seja, anterior, né? O paleo é um período anterior, ou quando a gente diz paleolítico, né, é a idade da pedra velha, né? Mas aqui é o velho índio, é anterior, né? Um índio, não é que o índio é porque é antigo aos que a gente costuma estudar. Então, essa existência desses paleoíndios eram de 12.000 anos atrás. Como é que eles eram? Como é que a gente observa através dos vestígios deixados? Eles eram caçadores, né? Da mesma forma, quando os europeus chegaram, pescadores e coletores também. Os vestígios que foram encontrados foram uma imensidão de vestígios para que se observassem a sua organização. Foram encontrados ferramentas, os utensílios, os objetos cerimoniais, porque naquele período, como também hoje, a organização social e religiosa era bastante importante para definir cada grupo. E bem como também foram observados os fósseis, né? Aqui no Brasil, a maior concentração encontrada foi numa região da Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. É um grande local, né, de sítio arqueológico. Não só árqueo, também como paleo também, né? Foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e um detalhe também, além de seres humanos, também os fósseis encontrados, não só de humanos, eram também de animais da megafauna. Que animais são esses, né? Que a gente pode destacar: mamutes, os leões das cavernas, os rinocerontes grandes, gigantes. Esses foram que foram encontrados aqui. Mas também outros, especificamente o tigre,
e outras espécies, só que tudo gigantes, né? Vamos observar agora que sempre vocês vão ler quando associa a questão do Paleolítico. A gente vai observar no Brasil que houve um momento que eram chamados de povos dos sambaquis. O que vem a ser sambaquis, né? Sambaquis é uma palavra de origem tupi. O que quer dizer sambaquis? Quer dizer amontoado de conchas, né? Além de ser esse amontoado de conchas, esses sambaquis, eles sempre foram encontrados na região do litoral. Até para que vocês observem, se a palavra é sambaquis, amontoado de conchas, então não seria diferente. Tá vendo que eu falei que se deve levar em consideração a questão geográfica, onde cada fóssil ele foi encontrado, ele vai ser modificado de acordo com o local, né, específico. Nesse caso aqui, os sambaquis, eles ficavam próximos à região do Nordeste, né? Também foram encontrados, para se formar um sambaquis, não é somente de conchas não, há diferentes tipos de objetos. Eles utilizavam fragmentos de cerâmicas, pedras, não só pedras, mas também de ossos, ferramentas também compunha isso, as armas, restos de fogueira, restos de alimentação dos próprios animais que ficavam ali. Então, tudo isso fazia-se um conjunto de sambaquis, tá certo? Quando a gente vai observar os primeiros povos, a gente tem um entendimento de dois únicos povos que foram caracterizados. Primeiro, que foram os tupis e o macro-G. Esses dois grupos, eles foram anterior, né, à chegada dos europeus, como eu falei lá no início do vídeo. Então, como foi observado? Foi observado a partir dos dois troncos linguísticos. Que são troncos linguísticos, a gente fala, né? O que é essa palavra? Tronco linguístico quer dizer a qual destinava a língua, né? Que eram grupos indígenas, mas eles tinham, como eu citei no início, eles eram de modos de organização social diferentes, culturas diferentes e, obviamente, que a língua também diferenciava, né? O tupi e o macro-G, vamos entender quem eram os tupis. Os tupis eram de tribos chamados de Arara, os Guaranis, os Potiguaras, os Tupinambás. Esses habitavam 2000 anos, né, atrás, e eles começaram a migrar para a Amazonas e para outras regiões. Logo no início, na Amazônia, depois eles migram para outra região. Já o macro-G, eles viviam nas regiões do litoral do Brasil quando os tupis passaram a ocupá-los, né? Eles já viviam, mas aí os tupis começaram a ocupar essa região e aí eles começaram a entrar em conflito. Nesse conflito, eles começam a ocupar outras regiões, eles vão para a região sul, né? Vou dar destaque nesse contexto aqui de macro-G, que eram os Chavantes, mas também tem outras tribos, são várias tribos. Aqui vocês vão, eu acho que vocês observam mais, né? A questão hoje falar era os Chavantes, tá certo? Então vamos primeiro analisar como era a região Amazonas, né? Por que Amazonas? Porque foram o berço o berço ainda, né? De algumas tribos indígenas, é ali que nasce esse contexto, né, onde eles começaram a habitar. Então, na região Amazonas, tinham 5 milhões de pessoas, e essas pessoas eram organizadas em sociedades complexas. Quem eram essas organizações, essas pessoas, né? Como ela foi denominada? Elas foram denominadas por duas tribos, né? O que não era tribo, vamos dizer que era uma organização de pessoas ainda, era o Marajoara e o Tapajós, né? O Marajoara, eles viviam na ilha de Marajó, que ficava ali na foz do Rio São Francisco, do Rio Amazonas. Eu já me atrapalhei.
O que é que os marajoaras eles dominavam? Primeiro, eles tinham uma técnica de manejo das águas, né? Que essa técnica, eles aterravam e se deslocavam, né? Esses aterros eram chamados de tejos, que não era aonde eles iam realmente se fixar, né? Aonde eles fixavam-se, e esses locais eles sofriam constantemente o deslocamento. Mas esses aterros, né, essas habitações deles iam mais além, esses terços iam mais além do que habitações. Eram também cemitérios, eram centros cerimoniais, eram locais de comercialização, de produção da cerâmica, né? Nesse contexto aqui, foi achado, né? Os vestígios que mais foram encontrados foram vestígios feitos por cerâmicas, né? E quais foram os mais importantes achados? As urnas fúnebres, né? Funerais. Eles também, além disso, eles utilizavam enfeites de cerâmicas, enfeites corporais, né? Esculturas também. E essas regiões aqui eram regiões, né, que era importante. Agora, os Tapajós, eles já viviam em outras regiões, né? Eu vou até pegar para vocês observarem como era constituído. Depois vocês peguem o livro de vocês, que tem como era a constituição, ó, como eles faziam para alagar, fazer, né, uma contenção das águas. Por quê? Porque é uma região, vocês observam a região ainda da Amazonas. Então, o Tapajós, eles viviam na região da Foz do Tapajós, né? Isso já no município de Santarém, no Pará. Isso por volta de 2.000 anos atrás. Eles praticavam também, além dessa questão da produção, né? Agricultura, eles cultivavam produtos como mandioca. Eles que começaram a introduzir a mandioca, o milho, e eles começaram a realizar as trocas comerciais com povos da região. Eles faziam parte também da cultura tapajônica, que era a produção de objetos em cerâmicas, os quais eles demonstravam aí já uma riqueza cultural dessa época, tá certo? Eu vou corrigir com vocês a atividade que eu deixei do dia. Deixa eu pegar aqui o caderno para fazer a correção da atividade. Então, peguem aí de vocês o caderno, né? Que foi uma atividade que eu passei na folha, na quarta-feira do dia 10. Na atividade, a gente foi fazer um resumão das 3 civilizações pré-colombianas, maias, incas e astecas. Então, a primeira questão está perguntando assim: entre o século 3 e 10, os maias eles se estabeleceram na região onde atualmente se localiza que países? Né? Eu estou perguntando em relação aos maias, então vocês vão colocar Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e uma partezinha do México, tá certo? Então isso é a resposta da primeira questão. A segunda questão: a civilização maia ela ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana bem avançada. Explica o que existia nessa cidade. Então aí vocês vão colocar, né, diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais. Eles utilizavam para o comércio e para as realizações, né, religiosas nessas cidades. O poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo um representante de Deus, tá certo? Essa é a resposta da segunda. Na terceira questão, por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formavam cidades-estados. Entre elas, quais cidades se destacaram? Então, aqui ainda é sobre a cidade de Maia, né? São várias, mas eu perguntei as que tiveram maior destaque. Então, a de Maciepan, a de Tikal, a de Xionchun e de Ilsan. Essas foram as 4 principais. Na quarta questão, além de praticarem o comércio
nos centros cerimoniais, os maias se dedicaram à cultura de diversos produtos como algodão, mandioca, cacau e milho, porque o milho tinha um destaque, destacava-se, né? Qual era a sua importância, o milho? Primeiro, lembra lá que eu falei no vídeo, né? Porque não só porque ele servia apenas como alimento, mas também era um elemento sagrado, né? Para esse povo. E por essa razão, né? O milho fazia parte de diversos rituais, sendo utilizado como oferta sagrada para a divindade protetora dessa região. Além disso também, né? O milho, conta-se uma lenda que um deus ele foi criado a partir desse elemento, né, desse alimento, né, do milho. Na quinta questão, a civilização maia ela desenvolveu um conhecimento nas diversas áreas, como a astronomia, na matemática e na arquitetura. O que possibilitava os conhecimentos na área da astronomia? Qual foi o conhecimento? Foi a elaboração de 2 tipos de calendário. Lembra lá que eu falei? Na sexta questão, os maias, eles elaboraram 2 tipos de calendário. Um deles, conhecido como Abi. Como ele foi criado? Então, ele foi criado com base no nascimento, né, no movimento de rotação do Sol, que totalizava 365 dias, tá certo? Na sétima questão, os maias também elaboraram um sistema de numeração que facilitou diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e as comerciais. Como esse sistema ele era representado? Então, ele era representado por meio de símbolos, como um ponto, né? Uma barra horizontal, por meio de uma forma oval, parecido com uma concha, que representava o zero. Oitava questão. Na oitava questão, os maias desenvolveram um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Sobre o sistema de escrita, responda. Letra A, né? Já é a última questão, a letra A e a letra B. Na letra A, como eram elaborados? Então, eram elaborados por escritores especializados, que eram chamados de escribas, e registrados em rochas ou côndices, tá certo? E na letra B, qual sua função? Qual era a função da escrita, né? Além de ter a função de comunicar, a escrita maia também possui um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam-se o tempo para aprimorar as mensagens por meio de símbolos ricamente adornados, né? Então, essa daqui foi a correção da atividade, tá certo? Então, até a próxima videoaula. E curtam muito esses festejos, viu, juninos? Até a próxima aula.